Que as pessoas perguntam, não, beleza, é autobiográfico, tudo mais e tal. Eu nem sei muito bem como responder isso, cara, porque eu acho muito divertido esse negócio de escrever, entende, Tati? Ou seja, o escritor, mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele não saiba disso, ele vai acumulando visões, histórias, experiências que ele fatalmente vai aproveitar. É uma coisa meio vampiresca, eu acho, mas enfim. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa, da editora Todavia. Eu já vou começar esse episódio com um desafio. Para aí agora e tenta lembrar qual é a sua primeira memória de vida. O que aconteceu? Quantos anos você tinha? Por que será que você se lembra dessa memória em específico e não de outras que passaram antes ou depois? Eu mesma vou me atrever a compartilhar a minha primeira memória aqui. Portanto, fiquem à vontade nos comentários para dividir a de vocês. A minha primeira lembrança do passado foi uma briga entre meu pai e o padrasto dele, enquanto eu brincava no porta-malas de um Fusca azul. O meu pai era um típico malandro, usuário de droga desde menino, engabelava todo mundo, roubava umas coisas, deixava a galera preocupada com seus sumiços, com seus trambiques, enfim. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos no máximo e eu ainda não tinha a menor ideia do que era ser um viciado, do que era dinheiro, mas eu tenho memória completa, assim, a memória completa das frases que foram ditas naquele dia, sobre como minha avó estava sofrendo por conta dele, que ele tinha que tomar um rumo na vida, porque agora tinha uma filha, e ele respondendo que só queria pegar o Fusca emprestado e vazar. O mais interessante disso é que eu tanto lembro das frases completas quanto das expressões, das roupas que eles estavam usando e do que eu estava fazendo exatamente. Caçando tatu-bola para juntar num estojinho, que era de madeira, com uma parte em latão em cima, e mostrar para os meus primos depois. Eu achava uma graça aqueles bichinhos virando uma bolinha bem pequenininha quando a gente botava o dedo neles. Eu sempre fui a apaziguadora das brigas familiares e eu me considero uma grande observadora. Eu costumo olhar com atenção para o rosto das pessoas para tentar descobrir ou até criar dentro da minha cabeça o que eles estão passando, pensando ou precisando. Tudo isso para dizer que talvez venha daí essa minha primeira memória. Quer dizer, no meio de tanta coisa bacana que eu deva ter passado antes ou depois desse dia, até a parte de mostrar os tatuzinhos para os meus primos, que eu nem lembro como foi, a minha primeira lembrança mesmo é dessa briga. Mas talvez dali que eu tenha formado uma personalidade que andaria comigo para sempre. E eu lá, no porta-malas do Fusca, caçando bichinhos de terra. Você me disse que as emoções as memórias são carregadas de emoção, ficam mais impressas. Na verdade, todas as memórias o são. Ou seja, não existe, no humano pelo menos, claramente, não existe o momento emocional. Ou seja, não existe forma de pensar ou perceber, muito menos formar memórias e muito menos ainda evocar memórias sem emoção. Sempre temos algum grau de emoção. A gente lembra do passado de uma maneira bem abstrata, até porque não tem uma necessidade vital, né, para que a gente relembre cada coisa que acontece com a gente, no detalhe, no pelo. O que eu quero dizer também é que é mais provável a gente lembrar não o que aconteceu, mas como que a gente se sentiu a respeito. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Se você pegou alguma coisa quente quando você era pequeno, direto na sua mão ali, sem nada, e aí por consequência você se queimou, é bem provável que você lembre desse dia o suficiente para você nunca mais cometer o mesmo erro. E para justamente preencher as lacunas da memória, você vai criando aí uma série de detalhes sobre o que aconteceu, sendo eles verdadeiros ou não, mas a única coisa que vai ser 100% sincera é sobre como você se sentiu naquele momento, e aí o seu próprio corpo não vai querer fazer a mesma coisa outra vez. Eu observo as pessoas, sabe? As pessoas que estão na rua, as situações que eu vivo, hoje, agora, como cadeirante ou não, ou que eu presencio, é isso que me interessa falar, sabe? Porque a gente vive o hoje, né? Mas às vezes para falar o hoje, a gente não tem condição de apreender exatamente esse frame, esse momento, esse instante que a gente está vivendo agora. Porque ele já passou, né? Daqui a pouquinho já não é... Daqui a um segundo não é mais isso.
Então a gente está sempre recorrendo ao passado. Essa voz é do Carlos Eduardo Pereira, autor que estreou com o romance Enquanto os Dentes, publicado pela editora Todavia e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, além de 2 outros livros, Agora Agora e Bailinho, esse último pela Baião, que é o selo da Todavia para todas as infâncias. Carlos, que hoje tem 51 anos, começou a escrever literatura já mais velho, depois dos 40, o que em suas próprias palavras implicou ainda mais passado para se inspirar aí na hora da sua criação literária. E essa história de ter vivido muito antes de começar a escrever e tal, é sempre uma forma de tentar, beleza, estou vendo isso aqui agora, mas isso já deve ter acontecido algo semelhante na minha vida ou na vida, sei lá. Eu sou historiador, eu fiz história lá no século passado, e dei aula há muitos anos, né? Sei lá, quase 20 anos dando aula. E sempre tentei fugir um pouco desse lado chato bom, tenho 51. A história que eu estudei lá como aluno, né? Era aquela de fatos e datas, e era muito chato aquilo, né? Então a gente usa o repertório do passado, mas tentando comparar o tempo todo com o que está acontecendo agora. Está acontecendo um conflito lá na faixa de Gaza. Pô, mas começou hoje do zero? Não foi do zero, não. Aí a gente começa a olhar para trás, sabe? Essa recorrência que é uma prática do professor, mas eu trago para a minha vida também. Eu faço isso o tempo todo, né? De olhar para a minha vida e falar, putz, quando foi que eu passei esse perrengue aqui semelhante? Não foi igual não, mas vai que ajuda alguém. E aí eu coloco ali no livro e assim vai, ou no texto, né? E assim vai. Tentando explicar, por outro viés, um dos trabalhos mais conhecidos do Freud sobre a relação entre a literatura e a psicanálise está no livro O Poeta e a Fantasia. Nesse texto, ele cria uma teoria sobre a criação literária, fazendo uma associação com o brincar infantil e o sonhar, ou o que ele chama de o sonho diurno. Para o Freud, o brincar, o fantasiar e o criar têm a mesma fonte e a mesma função. Além disso, ele também diz que todo homem teria a capacidade poética de criação. Ao sonhar, dormindo ou acordado, o homem cria uma narrativa que é composta de imagens e palavras. E ao brincar, a criança cria o seu mundo próprio, comportando-se como um poeta. Seguindo essa linha de raciocínio, para ele, uma das funções da criação poética é proteger o homem da realidade, oferecendo aí um conserto para suavizar o que é trágico na vida. Pois é, é meio tosco até, não é muito sofisticado não, mas é isso, porque a gente acaba, sei lá, a história mais interessante, o personagem, o protagonista mais legal da nossa vida é a gente mesmo, né? A gente conhece muito mais a gente do que outras coisas. Então a gente acaba se colocando nas histórias, né? Acaba sendo autorreferente em tudo. Mas o que é a realidade? O que a gente entende como realidade? De qual realidade a gente está falando, afinal? O Joca Reiners Terron, que é um escritor de Entre Outros, Onde Pastam os Minotauros, um livro que se passa em um matadouro de bois no interior do Mato Grosso, disse recentemente, na Feira do Livro do Pacaembu, uma frase interessante. Os políticos se apropriaram da ficção e o papel do escritor é, portanto, produzir a realidade. Outro autor aqui da casa, o Thiago Ferro, que inclusive já participou aqui do podcast no 2º episódio sobre crítica literária, ele tem 2 livros que brincam bastante com esse lugar aí da ficção versus realidade. O Seu Terrível Abraço, que foi a sua última obra lançada, e o premiado Pai da Menina Morta, que partiu de um lugar real para mesclar com a ficção. O lugar real foi a morte precoce da sua filha em decorrência de uma gripe. E nesse livro, por exemplo, né, a gente vai passando pelas fases clássicas do luto, mas também em outros momentos que possivelmente não seriam assim narrados se fosse um livro de não ficção. Ainda assim, o livro em si também não existiria se não fosse essa questão factual, a morte da filha do autor, que mudou, portanto, a sua relação com a literatura e, em suas próprias palavras, mudou também a sua relação com o passado. Nas palavras do Carlos Eduardo, a gente está sempre fazendo referência ou buscando coisas do passado, porque o morto morreu, né? Ele é aquela foto que está ali naquele, é um frame. Tá registrado. Enquanto a gente está em andamento, a gente está em movimento o tempo todo. E o tempo todo está gerando passado a cada microsegundo. Então a gente está sempre se referindo ao passado, senão a gente um dia aprendeu a andar.
aprendeu a comer, aprendeu a se relacionar, a gente teve um primeiro relacionamento, a gente teve um monte de coisa, e a gente está recorrendo a esses aprendizados o tempo todo. Então, se a gente não tivesse essas referências do passado, pô, não queira me conhecer aos 20 anos, Tati. Não queira saber o que eu fiz um monte de merda. Eu fiz um monte de merda ontem, sabe? E se eu lembrar disso, se eu usar essas referências do passado, desse passado, eu vou conseguir fazer menos merda hoje. Você acaba usando um pouco os truques da ficção, sem dúvida nenhuma, mesmo sendo um livro de memórias, né? E depois acontece uma coisa muito engraçada, porque quando eu fui escrever o livro e resolvi começar pelo começo, ou seja, pelo meu nascimento, segundo me contou a minha mãe, e que depois eu descobri que era uma história falsa, né? Ela me engrandeceu, tornou meu nascimento uma grande ocorrência, quando na verdade não foi, né? Eu percebi que as lembranças que me vinham dessa época, que é a época mais remota da minha vida, dos 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, elas não eram lembranças assim realistas. Era como se fosse eram flashes de lembranças, né? Então eu tinha assim, mas tinha as aranhas caranguejeiras que passavam a noite no portão da minha casa. E na minha imaginação eram várias aranhas. Então, depois, será que eram várias? Era uma só? Passava de vez em quando? Passava toda noite? Então, você tem que tratar tudo isso de uma maneira muito, muito bem, quase que de ficção, né? Essa voz que você escutou agora é do Aguinaldo Silva, jornalista, escritor e autor de novelas televisivas bem famosas, como Tieta, Senhora do Destino, Império. Ele acabou de lançar, pela Todavia, um livro de memórias chamado Meu Passado Me Perdoa. Um dos maiores contadores de história do Brasil, ele passou até pela profissão de repórter policial. Ainda assim, até na hora de falar sobre os crimes que ele precisava cobrir lá para o jornal que ele trabalhava, ele fazia exatamente o que ele faz até hoje, contar a história. Por trás de toda novela tem uma grande novela, ou seja, escondida atrás da novela, da vida fictícia, tem uma novela da vida real que é muito mais interessante. E eu acho que eu fui acumulando personagens, situações, meio que foi uma coisa assim, não que eu quisesse isso, não foi uma coisa, mas isso aconteceu comigo. Então, de vez em quando eu lembro de uma história, né? Por exemplo, na novela Senhora do Destino tem aquela coisa da Maria do Carmo, que dá um banho na filha bebê que será sequestrada logo depois, e ela diz assim, tudo vai dar certo, minha linda. Ou seja, depois tudo dá errado, mas no fim tudo dá certo, como em toda novela. E essa cena, que é uma cena muito pungente, né? Ela saiu porque em 1961 eu viajei na caravana do Miguel Arraes pelo sertão, e nós passamos numa cidade chamada Belém de São Francisco, e quando poderia fazer um comício lá, aquela coisa política, e quando nós saímos de lá, de madrugada, assim, muito, muito cedo, o sol ainda estava meio que querendo nascer ou não, e nós passamos pelo Rio São Francisco, que essa cidade fica à margem do São Francisco, da Bahia, e quando nós passamos assim, eu vi essa imagem, passamos de carro, né? E eu vi essa imagem de uma mulher que levanta, assim, ajoelhada na água, né? E ela levanta um bebê sabe? E o olhar dela para aquele bebê é de muita adoração, né? E eu guardei isso durante anos. E, de repente, quer dizer, isso foi em 1962, e, de repente, em 2004, numa novela, eu resolvo começar a novela com essa cena, né? Ou seja, o escritor, mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele não saiba disso, ele vai acumulando visões, histórias, experiências que ele fatalmente vai aproveitar. É uma coisa meio vampiresca, eu acho, mas enfim. A argentina Bettina Gonzalez, por exemplo, em seu novo livro A Obrigação de Ser Genial, conta que toda vez que alguém lhe pergunta se as suas ficções são autobiográficas, o maior incômodo dela é a negação que vem com essa ideia, a negação do trabalho da imaginação. Esse trabalho que ela fala que é arriscado, que ela inclusive compara com o trabalho de um equilibrista, que tem que ficar aí lutando para não deixar nada cair, né, para não ficar nada exagerado demais ou exagerado de menos. A dificuldade de fazer ver e de fazer crer.
O próprio Aguinaldo Silva, que ficou muito famoso justamente por suas criações ficcionais em formato de telenovela, reclama no livro dele que, ao ser carimbado aí como autor de novela, ele deixou de ser levado a sério enquanto escritor de literatura, mesmo ele tendo começado a publicar livros aos 16 anos. Eu escrevi desde uma idade muito nova, né? Eu nem sabia que era escritor, eu brincava de escrever, né? Eu não fazia ideia que algum dia eu ia publicar um livro, mas eu escrevia. E eu acho que eu fui acumulando personagens, situações. A novela, primeiro, ela tem uma como é que se diz? Ela tem uma limitação que é o melodrama, né? O folhetim, o melodrama. A novela não pode deixar de ser melodrama porque é isso que as pessoas esperam ver. Às vezes, ao longo dos meus 41 anos de novelista, de vez em quando aparecia um autor que dizia assim, não, eu quero fazer uma novela diferente. E eu dizia, se for diferente, não é novela. A novela tem uma linguagem muito clara, né? Que é a linguagem do folhetim e do melodrama, né? E então eu acho que a novela tem essa limitação. Ela é feita para ser vista no calor da hora, ou seja, você vai ver o capítulo de hoje da novela, mas o capítulo de amanhã já será outra coisa, né? Já a literatura, não. A literatura, você pega o Madame Bovary do Flaubert e pode dizer, como o Flaubert disse na época, Madame Bovary sou eu. Por que escrever personagens malvadões? Por que aquela Odette Reutemann, por que ela é tão interessante? Pô, ela é ruim pra cacete, sabe? Por que aquele personagem tal? Por que fazer um narrador assim? Pra que fazer um personagem execrável e tal? É pra isso. É pra provocar. É pra instigar e falar assim, vem cá, pensa aí. Se coloca nesse lugar aí e tal. Olha que mulher ruim. Né? E as pessoas estão mais interessadas nisso também. Tem essa história, né? Aquela história de, vamos ver como é esse outro lado. Se colocar, tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro e tal. Então, se a gente puder mentir e ao mentir, te provocar, gerar algum tipo de reflexão, a gente tem as nossas bolhas, né? Aquele pessoal que a gente confia, olha, eu tento explicar para minha avó no almoço de domingo, mas ela não entende. Ela não entende. A gente está cheio de argumento e não funciona. Mas, de repente, ela assistindo a novela, ela entende, saca? De repente, ela lendo uma personagem não sei o que no livro, ela entende. Ou seja, a gente chega mais fundo se a gente mente. Então, vamos parar de falar a verdade. Ou de se imaginar os portadores da verdade absoluta. Isso não existe, velho. Isso não existe. Então, vamos assumir que a gente mente e tá tudo certo. Aquela mentira social, sabe? Que é aquela necessária pra gente tocar a vida em sociedade. A literatura faz isso pra caramba, eu acho. Que as pessoas perguntam, não, beleza, é autobiográfico, tudo mais e tal. Eu nem sei muito bem como responder isso, cara. Porque eu acho muito divertido esse negócio de escrever, entende, Tati? Cara, é a chance que a gente tem de viver outras coisas, sabe? Eu não sou ator, não sou dramaturgo, novelista. Eu sou um cara que gosta de escrever, né? E colocar as minhas coisas em outros lugares, pô, é demais. Eu estar em outros lugares, da medida do possível, e colocar questões que me interessam no meio, mistura tudo e ver o que dá. Criar problemas, sabe? Eu fico criando problema pra mim. E se fosse assim? Tá bom, mas é de verdade, se fosse assim mesmo. Aí, nesse caso, você vai lá, escreve e tenta levar aquilo pra frente. No final, eu fiquei me perguntando, nessa conversa, onde o passado e o presente fizeram ali parte, né, e nortearam a escrita e a criação de tanta gente, será a literatura uma vingança do passado? A literatura é uma vingança do passado. Eu vou anotar isso aqui para não esquecer, porque são aquelas citações, sabe? Esse tipo de conclusão a que se chega, nunca parei para pensar nisso, mas você tem toda a razão. Acho que o lugar da mentira, o lugar da vingança, a literatura consegue abraçar essas coisas, cara. É uma liberdade plena, total, sabe? E é muito divertido fazer isso. Então essas vinganças, são vinganças, sei lá, vingancinha leve, talvez, não sei como é que eu chamo isso, mas é um espaço, a ficção é um espaço propício pra gente se vingar de tudo que a gente quiser e funciona, viu? Funciona bem. Eu durmo tranquilão. Eu durmo super tranquilo, nada me aborrece, tá tudo certo. Dia seguinte estou inteiro. Nesse ponto, entre essas verdades ficcionais e o que a gente lembra da nossa própria vida,
Será que o passado nos perdoa? Eu acho que eu tive um passado muito movimentado, né? Eu tive a sorte de ser muitas coisas ao longo da minha vida, desde um garoto gay de 14 anos no Recife, que enlouquecia e fazia várias loucuras e era perseguido por causa disso, mas não desistia de ser como era, né? Até o jornalista, o escritor, o autor de novelas, essa coisa toda. Eu tive uma vida muito movimentada, né? E agora eu me pergunto, será que foi uma vida legal, foi uma vida boa? Será que quando a gente chegar naquele outro lugar que nós não sabemos qual é, eles vão dizer, não, você teve uma boa vida, você foi uma boa pessoa, então pode entrar. Entende? Eu acho que sim, eu acho que o meu passado vai perdoar os possíveis erros que eu cometi. E será que o passado perdoa a dramaturga, escritora, roteirista e jornalista Maria Adelaide Amaral? Eu não sei se meu passado me perdoa, mas o fato é que eu estou presente em todas as obras que eu escrevi. Mesmo aquelas que não têm nada a ver comigo, que são de universos muito diferentes dos meus. Sempre há um momento, estou falando especificamente agora da minha obra audiovisual, das novelas e minisséries que eu escrevi para televisão. Eu estou sempre presente. Em algum momento eu me coloco. Em algum momento eu falo através de uma personagem, mesmo que ela não tenha nada a ver comigo. Eu falo, mesmo cansada, mesmo com má vontade de escrever, porque a gente escrevia de maneira tão incansável, tão absurdamente exigente. Mas em algum momento eu digamos assim, que eu soltava a minha voz. Sem falar da minha obra teatral e literária, quer dizer, eu estou presente absolutamente, o meu passado, o meu presente está desde a primeira peça que eu escrevi, A Resistência, a última produção para televisão. Eu estou presente nos livros que eu escrevi, nos romances que eu escrevi, que não são muitos, mas estou presente em Luísa, Quase uma História de Amor, e em Aos Meus Amigos o tempo todo, assim como também estou presente nos Queridos Amigos, na minissérie adaptada do Dia aos Meus Amigos, que é diferente, é outro formato, é diferente, mas no final das contas, lá eu estou sempre. Lá está um pouco da minha vida, lá está um pouco de mim, um pouco ou muito de mim, dependendo da obra, dependendo da cena, dependendo da circunstância. Eu estou lá, sempre estou presente. É isso, não me apago. Obrigada. Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre passado em memória com Aguinaldo Silva e Carlos Eduardo Pereira. Além deles, também tivemos participação especial da Maria Adelaide Amaral, novelista e romancista. Também ouvimos um trecho da entrevista do Dr. Drauzio Varela com o neurocientista Ivan Esquerdo. Agora você vai ouvir um trecho de um audiolivro da editora Todavia. Palavrear. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar, se o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa, se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o ar, mesmo sabendo que a dita foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas 2 meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém, no vento, uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar, como roda ainda hoje quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento
e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Esse foi um trecho do livro Palavrear, de Ricardo Aleixo, narrado pelo próprio autor. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. Chegou a hora do quadro Que Livro é Esse?, onde eu leio a sinopse que está na 4ª capa dos livros da editora, tirando, claro, as informações detalhadas, e a gente faz uma competição para ver quem acerta mais. Dessa vez, a batalha vai ser entre a Luísa Tiepo, do editorial, e a Camila, dos direitos autorais. Que livro é esse? Bom, então, uma edição do Que Livro é Esse? E que, na verdade, já rolou participação, certo? É repeteco. Sim, isso. Então, se apresentem aí pra quem ainda não reconheceu a voz de vocês através desse sim. Eu sou a Luísa, do editorial. E eu sou a Camila, dos direitos autorais. Então, quero lembrar só o que aconteceu da última vez que vocês participaram, quem ganhou, quem perdeu. Da última vez que eu participei, eu ganhei. Eu ganhei da Mari, que é a designer da comunicação. Da última vez que eu participei, eu perdi. Da Luz e da comunicação. E aí, será que a gente vai repetir o feito? Será que a gente vai ter uma nova ganhadora aqui? Ai, vamos ver. Vamos ver. Da última vez eu acho que eu falei, nossa, eu sou competitiva, então dessa vez eu vou mudar o discurso e falar, vim de coração aberto, novas experiências. É isso, então demorou, fechado. Então vocês já sabem como funciona. Eu vou ler aqui a sinopse com pouquíssimas alterações. Só não vou citar meio que nomes das coisas. E assim, se eu estiver falando e vocês já assim, descobrirem, já fala aí, porque o que vale é quem falar primeiro, beleza? Certo. Combinado. Então vamos lá. A narrativa tem início quando o pai da narradora, idoso e exausto de cuidar da esposa com Alzheimer, sofre um AVC hemorrágico. A cabeça do pai. Olha, foi quase um empate, vai. Foi empate técnico. Sim. Empate técnico. Então, vou colocar aqui o empate. Vamos ler mais aqui pra gente sair dessa pontuação igual. Uma escritora vai a Atenas ministrar um curso de criação literária. Mérito. Ela propõe aos alunos... Isso! Então, ponto pra Lu. Só pra quem ainda não entendeu, a gente falou primeiro da Cabeça do Pai, da Denise Santana, que foi aí um empate técnico. E agora falamos do Esboço, da Rachel Cusk. Inclusive, a Lu foi ali por ordem de eliminação. Porque ela primeiro falou o outro da Rachel Cusk. Eu falei o mais recente. Exatamente, aí depois falou o certo. Então vamos lá. O próximo. 3 assassinatos entre centenas que não são suficientes para estampar as manchetes dos jornais ou mobilizar a cobertura Garotas dos canais Mortas? de TV. Isso! Arrasou. Caraca, empatadíssimo. Então, Garotas Mortas da Selva Amada. Mais uma, vamos lá então. Agora quem acertar leva, hein? Vamos lá. Ao se mudar para toda a Vialândia nos anos 90, uma jornalista passa a viver em um edifício que abrigara um personagem. Esse personagem aí, ele é um carrasco, aliado de um líder histórico. O homem se revela um fervoroso bibliófilo e em seu antigo apartamento, a autora descobre uma extensa biblioteca e um velho objeto que a levam por uma viagem ali, por aquele lugar e pela sua história. Nossa. Cara, esse tá impressionante, porque eu já tentei a sinopse dele e eu acho que todos os que livro é esse? Tá ligado? Que livro é esse? Então, exatamente, que livro é esse? Que livro é esse? Não faço ideia. Nossa, eu também.
vou pular pro próximo. Não, mas eu quero saber. Ainda tem que acertar esse daqui de primeira. Eu não vou contar porque eu sei que as coisas aí na Todavia, elas andam. Então, vamos ver se alguém vai acertar esse em algum outro momento. Eu vou falar no off pra vocês depois. Vamos lá, então, de novo ainda, quem acertar, ganha. Criada pelos avós maternos, Todavia é uma menina precoce e sagaz. Filha de uma mãe negra que viaja com uma trupe teatral. Ório! Aê! Esse aí o lançamento da Todavia, Ório, de Franz Ross. A Lu, então, ganhou. Parabéns. Ganhou de novo. Ganhou. Mas a Camila foi muito mas bem. eu falei que vim de coração aberto. Quem conhece sabe, né, Camila? Sabe. É isso, Lu, parabéns. Obrigada. E a gente... mas foi quase, hein? Foi quase. Foi uma batalha justíssima. Obrigada, menina. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio que fez eu acessar lugares muito distantes do meu passado e da minha memória. Eu fico aguardando para ler as primeiras memórias de vocês nos comentários aqui do podcast. Falando em lembrar de algo, não esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio. Então, a gente se vê na próxima quinzena. Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!